Admito uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. Se você está assistindo a este vídeo porque precisa de dinheiro urgente, então existe uma verdade brutal que você vem ignorando há muito tempo, e é exatamente essa verdade que mantém o dinheiro longe de você. Você acha que está lutando contra a falta de recursos, mas na realidade está lutando contra algo que mora dentro da sua própria mente. E o pior? Essa força interna te sabota com a precisão de um traidor silencioso, enquanto você tenta desesperadamente sobreviver. Joseph Murphy dizia que a maior parte das pessoas não está pobre por falta de oportunidade, mas por causa de uma crença enterrada tão fundo no subconsciente que nem elas mesmas percebem. E talvez, sem perceber, você esteja repetindo esse mesmo erro fatal. Pense comigo por um segundo. Quantas vezes você já se viu dizendo que está tentando, que está fazendo o possível, que está correndo atrás? Você trabalha, se esforça, sacrifica suas noites, sua energia, sua paz, e mesmo assim o dinheiro não aparece quando você mais precisa. É como se o universo estivesse brincando com você, te dando migalhas enquanto você pede socorro. Mas existe algo mais perverso acontecendo, algo que ninguém nunca te revelou. Porque se fosse apenas uma questão de esforço, você já estaria vivendo uma vida totalmente diferente. Se fosse sob merecimento, suas contas já estariam pagas, seus problemas resolvidos e a angústia que aperta seu peito já teria desaparecido. Mas a verdade é que você pode estar preso num ciclo psicológico invisível, exatamente aquele ciclo que Murphy dedicou sua vida inteira a denunciar. E antes que você pense que isso é apenas mais uma conversa motivacional vazia, te aviso, este vídeo não é sobre esperança, não é sobre otimismo barato, não é sobre frases fofas para colar na parede. Esse vídeo é uma acusação direta, porque Murphy não era um palestrante comum. Ele não vendia sonhos, ele estudava a mente humana como um cientista examina um laboratório. Ele buscava padrões, causas, mecanismos ocultos. Ele investigava porque algumas pessoas prosperavam enquanto outras, mesmo inteligentes, esforçadas e bem-intencionadas, afundavam cada vez mais em dívidas, escassez e medo. E ele descobriu algo tão perturbador, tão contraintuitivo e tão poderoso, que, por décadas, quase ninguém teve coragem de usar essa descoberta de forma correta. Vamos ser sinceros, você está cansado. Cansado de pedir empréstimos, cansado de calcular contas, cansado de fingir que está tudo bem enquanto sente seu mundo financeiro desmoronar. Cansado de depender da sorte, de favores ou de circunstâncias externas. E o mais cruel é que você nunca foi preguiçoso. Você nunca foi irresponsável. Você batalha, você tenta, você sonha, mas a vida parece insistir em te colocar para trás. Como é possível que você se esforce tanto e receba tão pouco? Como é possível que você deseje tanto uma mudança e ainda assim nada mude? Murphy dizia que esse tipo de sofrimento não é azar. É programação. Uma programação interna que faz você pedir dinheiro com a boca, mas rejeitar riqueza com a mente. E é aqui que o jogo começa a ficar sério. Por quê? Segundo Murphy, existe um fenômeno psicológico que age como um bloqueio invisível. Ele destrói suas tentativas, sabota suas oportunidades, corta o fluxo da prosperidade antes mesmo de ela chegar até você. É como se houvesse um interruptor escondido dentro do subconsciente e você estivesse tentando iluminar a sua vida inteira com a luz desligada. E o pior é que esse bloqueio é alimentado justamente nas situações de urgência, quando o desespero toma conta, quando a conta vence amanhã, quando o aluguel vence hoje, quando o último dinheiro acabou. É nesses momentos que a mente subconsciente recebe comandos equivocados que você nem percebe que está emitindo. Mas existe algo mais grave, algo que talvez você nunca tenha ouvido de forma tão direta. Quando você se vê desesperado por dinheiro, o que você está realmente fazendo é reforçar uma ordem interna. Eu não tenho. Eu não posso. Eu estou carente. E se existe uma lei que Murphy repetiu até o último dia de vida, foi esta. O subconsciente só devolve aquilo que você afirma como verdade interior. Isso significa que, mesmo quando você ora, mesmo quando você pede ajuda, mesmo quando você declara que precisa de dinheiro urgente, você pode estar, sem perceber, ordenando ao subconsciente que mantenha exatamente a falta que você quer eliminar. É cruel, é paradoxal, é injusto, mas é exatamente assim que a mente funciona. Agora,
Aqui vai a parte que mais incomoda, e é justamente por isso que eu preciso te dizer desta forma. Talvez o dinheiro nunca tenha te abandonado. Talvez você é que o expulsou. Repetidas vezes. Sem saber. Cada vez que você disse não vai dar, cada vez que você acreditou que dinheiro é difícil, cada vez que você sentiu que não tinha saída, você reforçou um programa interno que Murphy chamava de negação mental. E esse programa cria uma fortaleza psicológica onde a prosperidade simplesmente não entra. Você pode trabalhar o triplo, pode estudar, pode se sacrificar. Nada disso importa se a ordem interna permanece negativa. Mas Murphy também dizia algo que muda completamente o jogo. Não existe bloqueio que não possa ser reprogramado, e não existe urgência financeira que não possa ser transformada quando a mente é realinhada corretamente. O problema é que quase ninguém sabe fazer isso. Quase ninguém entende o mecanismo. Quase ninguém compreende a lógica secreta da prece científica. As pessoas acham que pedir, implorar ou dizer eu preciso vai resolver algo, quando, na verdade, isso apenas aprofunda o abismo. Murphy ensinava que a verdadeira oração não é súplica. É imposição. É comando. É alinhamento com a fonte infinita que já existe dentro de você. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Só que antes, você precisa encarar a verdade de frente. Tudo que você tentou até hoje não funcionou porque você estava orando do jeito errado. E é por isso que este vídeo não é só mais um conteúdo. Ele é um ritual, um reenquadramento mental, uma reprogramação. Quando você entender o que Murphy realmente queria dizer quando falava sobre a prece científica, você nunca mais vai pedir dinheiro do mesmo jeito. Você nunca mais vai se sentir humilhado diante das circunstâncias. Você nunca mais vai se ajoelhar internamente. Porque o segredo que você está prestes a ouvir reorganiza completamente o modo como a mente cria realidade. E, depois que ouvir isso, você não vai conseguir desouvir. Não vai conseguir voltar ao estado antigo. E eu preciso que você respire fundo agora. Porque Murphy dizia que existe um único momento, em que a mudança verdadeira acontece, quando a mente é confrontada pela verdade. E este é o seu momento de confronto. Este é o início da mudança. Você está prestes a entrar no território onde 99% das pessoas não têm coragem de entrar. O território da autocrítica profunda, do espelho interno, da reprogramação radical. O território onde você percebe que a pobreza não é apenas falta de dinheiro, mas falta de consciência. E agora que você foi exposto a isso, não tem mais volta. Agora que você já encarou a dor, precisamos abrir a porta que quase ninguém tem coragem de tocar. Porque existe uma revelação que Joseph Murphy repetiu inúmeras vezes, mas que o mundo simplesmente ignorou. E talvez esta seja a primeira vez que você vai ouvir isso da maneira correta, sem filtros, sem suavizações, sem açúcar por cima. E o que eu estou prestes a te dizer pode ser desconfortável, pode até te irritar, mas vai te libertar. Murphy afirmava que existe um único erro, um erro fatal, que impede a prece científica de funcionar. Um erro tão sutil que a maioria das pessoas passa a vida inteira cometendo sem perceber. Um erro que transforma orações em gritos vazios, afirmações em mentiras e pedidos de socorro em mensagens contraditórias para o subconsciente. E esse erro é este. Você ora como quem implora e não como quem comanda. Esse é o choque. Esse é o rompimento. Esse é o traidor interno. Murphy dizia que o subconsciente não responde ao desespero, não responde ao medo, não responde à falta. Ele só responde à convicção. E aqui está a revelação que quase ninguém entende. Sempre que você diz que precisa de dinheiro urgente, você está afirmando ao subconsciente que o dinheiro está longe, faltando, impossível. E, por isso, ele só pode reproduzir mais falta, mais urgência, mais desespero. O subconsciente não julga, ele obedece. Ele não questiona, ele executa. Então, quando você declara que precisa de dinheiro agora, você está, na verdade, dando ao subconsciente a ordem de manter você exatamente onde está, sem dinheiro. É como se você estivesse tentando apagar um incêndio jogando gasolina sem perceber. Cada pensamento de medo é combustível. Cada sentimento de urgência é combustível. Cada frase mental de escassez é combustível. E o subconsciente, obediente como um servo cego, intensifica exatamente aquilo que você teme. Não porque ele quer te prejudicar,
mas porque essa é a única linguagem que ele entende. Para ele, aquilo que você sente com intensidade é a sua verdade. Não importa o que você diga com a boca, importa o que você vibra internamente. E, se você vibra falta, você manifesta falta. Ponto. E aqui está o detalhe mais chocante. A maioria das pessoas usa a prece científica como um pedido, quando ela foi criada para ser uma declaração. Percebe a gravidade disso? É como se você tivesse uma chave que abre cofres de ouro, mas estivesse tentando usá-la como colher para tomar sopa. A ferramenta é perfeita, mas o uso é completamente errado. A oração, para Murphy, é uma tecnologia mental, uma máquina, um mecanismo. Ela tem um funcionamento preciso, matemático, inevitável, desde que seja usada corretamente. E é aqui que o erro fatal se revela por completo. A oração da maioria das pessoas afirma aquilo que elas não querem. Quando você diz, Deus, me ajude com esse problema financeiro, qual é a informação que o subconsciente recebe? Problema, dificuldade, falta. Quando você diz, eu preciso de dinheiro urgentemente, qual é a imagem mental dominante? Desespero, escassez, ausência. Quando você pensa, eu não tenho como pagar isso, qual é a programação que se instala? Incapacidade, derrota, impossibilidade. E Murphy sabia disso profundamente. Ele estudou centenas de casos, milhares de relatos, e percebeu que o inconsciente humano opera como um espelho. Ele não cria o que você quer, ele cria o que você crê. Ele não responde ao seu pedido, ele responde ao seu estado interior. E, por isso, pessoas desesperadas quase nunca recebem o que pedem, porque o estado desesperado contradiz o pedido. É como gritar por socorro enquanto empurra o salva-vidas para longe. E aqui vem outra revelação brutal. O subconsciente não entende urgência, ele só entende certeza. Por isso, quando você diz eu preciso agora, você está afirmando eu não tenho. E ele devolve exatamente essa vibração. Esse é o ciclo da miséria que prende milhões de pessoas. E ninguém percebe, ninguém fala disso, ninguém ensina. Porque é muito mais fácil culpar o mundo, culpar o governo, culpar a crise, culpar o salário. Mas Murphy nunca deixou que seus estudantes ficassem confortáveis na posição de vítima. Ele dizia, o que você sente como verdade em seu coração é o que cria sua realidade. E poucas pessoas entendem o peso dessa frase. Pense no seguinte, se você planta uma semente de laranja, você colhe laranja. Se planta medo, você colhe medo. Se planta escassez, colhe escassez. Se planta urgência, colhe urgência. A mente é o solo, o sentimento é a semente, e a manifestação é a colheita. Simples, implacável, lógico, mas a maioria insiste em plantar medo e esperar prosperidade brotar. Plantar dúvida e esperar abundância florescer. Plantar desespero e esperar milagres. É impossível. Está fora das leis da mente. Agora, Murphy dizia algo ainda mais profundo, algo que separa totalmente aqueles que manifestam riqueza daqueles que permanecem pedindo, pedindo, pedindo para sempre. Ele dizia que toda oração que funciona é uma oração concluída. Isso significa que a verdadeira prece científica não pede pelo que falta, ela declara o que já é. Ela afirma o resultado antes de ele aparecer. Ela impõe a verdade sobre a situação. Porque o subconsciente só reage a afirmações finais, não a pedidos incompletos. Ele precisa de uma imagem concluída para trabalhar. Se você diz eu vou receber dinheiro, isso é futuro, e o subconsciente nunca cria no futuro. Ele cria no estado de existência. O que é real agora, o que você já aceita agora. Por isso Murphy insistia. A oração deve ser a consciência do resultado, não a tentativa de alcançá-lo. Essa é a virada de chave que 99% das pessoas nunca entendem. A oração que funciona não é a que pede, é a que assume. Assume que já recebeu. Assume que já aconteceu. Assume que já está feito. E é por isso que tanta gente, mesmo estudando o poder da mente, continua pobre, perdida e desesperada. Porque continuam pedindo ao invés de assumir, implorando ao invés de comandar, reforçando a falta ao invés de declarar a abundância. E Murphy dizia, quase num tom de desabafo, enquanto você pedir como quem teme, nada acontecerá. Porque o temor cancela a afirmação, e a ansiedade é a negação da fé. Mas o erro secreto não para por aqui.
Existe um segundo componente que Murphy considerava ainda mais perigoso, o hábito mental de reafirmar o problema o dia inteiro. Você ora por prosperidade, mas depois reclama dos preços. Você afirma abundância, mas passa o dia dizendo que não tem dinheiro. Você visualiza riqueza, mas repete mentalmente: eu não aguento mais. E aqui está a revelação final deste capítulo. O problema não é o que você pede na oração, é o que você afirma no resto do dia. Esse é o verdadeiro traidor interno. Esse é o programa que cancela a prece científica. Esse é o motivo pelo qual você ora, e nada acontece. E Murphy desmascara esse mecanismo com uma precisão assustadora. Você não pode afirmar abundância por 5 minutos e reclamar por 10 horas. O subconsciente registra o que domina, não o que aparece ocasionalmente. Ele se alimenta da sua vibração contínua e não da sua oração momentânea. É por isso que a prece científica parece não funcionar para quem vive na urgência. Porque a urgência domina, a falta domina, o medo domina. A oração vira apenas um sopro tímido numa tempestade de crenças negativas. Mas, quando você entende esse mecanismo, quando você enxerga o erro secreto, quando você percebe que estava enviando ordens contraditórias, algo dentro de você começa a despertar, porque agora você tem clareza. Agora você entende a lógica. Agora você compreende o código. E, a partir desse ponto, a técnica de Murphy finalmente pode ser aplicada do jeito certo. No próximo capítulo, você vai aprender exatamente como corrigir esse erro, como inverter o comando interno, como transformar urgência em certeza, como fazer a prece científica funcionar mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E, principalmente, como usar a técnica exatamente como Murphy projetou, não como um pedido, mas como uma declaração infalível. Agora que você já enxergou o erro fatal, podemos entrar na parte que realmente transforma vidas, a técnica. A prece científica de Joseph Murphy não é mágica, não é superstição, não é fantasia espiritual. Ela é um mecanismo psicológico de programação subconsciente. É uma estrutura, uma fórmula, uma engenharia mental que, quando aplicada corretamente, muda o estado interno da pessoa de forma inevitável. E Murphy era claro: quando o estado interior muda, a realidade externa tem que mudar. É uma lei, não uma opção. Você não implora por dinheiro, você assume a abundância. Você não pede, você declara. Você não busca, você aceita. Mas esta aceitação não é emocional, não é positividade, não é esperança. É técnica. E agora você vai aprender esse ritual exato, passo a passo, como um cientista aplicaria uma fórmula. Com precisão, sem improviso, sem espaço para dúvida. Porque Murphy dizia que a oração que funciona é aquela que segue uma sequência lógica, e você vai seguir essa sequência agora. Passo 1. O silêncio de ruptura, preparação do campo interno, antes de qualquer palavra, antes de qualquer afirmação, antes de qualquer visualização. Existe um primeiro passo que quase ninguém faz, o esvaziamento da mente consciente. Murphy dizia que o consciente é barulhento, ansioso, precipitado. Ele quer resolver tudo, prever tudo, controlar tudo. E é justamente esse barulho que impede a oração de entrar no subconsciente. Portanto, o primeiro passo do ritual é simples e profundo. Silêncio. Respire profundamente, lenta e pesadamente, 3 vezes. E depois permita que o corpo afunde por um instante. Não lute contra os pensamentos. Observe-os passar como fumaça. Esse momento cria a brecha psicológica pela qual a prece científica entra. Murphy chamava esse estado de passividade receptiva. Um estado onde você não está lutando contra a mente, mas também não está se agarrando a nada. É como se você estivesse abrindo uma porta. E é exatamente isso. Você está abrindo a porta do subconsciente para receber o comando. Passo 2. A declaração de autoridade, o comando inicial. Agora vem o ponto mais importante de toda a técnica. Você vai declarar com autoridade, não com esperança, não com medo, não com desespero. Com autoridade. Porque a prece científica não é um pedido, é um decreto. A frase inicial, a frase que ativa o ritual, é sempre uma declaração absoluta. E Murphy dizia que ela deve ser pronunciada internamente como uma verdade. Ele ensinava frases como: a inteligência infinita do meu subconsciente já está trazendo para mim tudo o que preciso.
Essa frase tem uma estrutura perfeita. Reconhece a fonte interior, não externa. Usa o verbo no presente contínuo, já está trazendo. Declara resultado, não carência. Impõe certeza ao subconsciente. É o exato oposto de eu preciso de dinheiro. É o exato oposto de me ajuda. É o exato oposto de estou desesperado. Aqui você começa a inverter a vibração. Aqui você começa a desligar o estado de urgência. Aqui você começa a emitir um comando claro, finalmente claro, ao subconsciente. Passo 3. A imagem concluída, a visualização que Murphy exigia. Joseph Murphy não ensinava a visualizar qualquer coisa. Ele ensinava a visualizar o resultado final, como se já estivesse concluído. Por quê? Como ele dizia, seu subconsciente não cria o meio, ele cria o fim. Você não visualiza o dinheiro chegando. Você não visualiza a solução aparecendo. Você não visualiza alguém te ajudando. Você visualiza a sensação de alívio depois que tudo já está resolvido. É isso. Simples, profundo, científico. O subconsciente reage a estados emocionais, não a cenas específicas. Então, se você quer dinheiro urgente, você precisa visualizar o estado de já está pago, já está resolvido. Eu já estou tranquilo. Visualize-se abrindo o aplicativo do banco e vendo o saldo suficiente. Visualize-se respirando fundo, sentindo o peso sair dos ombros. Visualize-se sorrindo com aquele sorriso involuntário de quem foi salvo. Visualize-se contando para alguém. Deu tudo certo. É esse estado que o subconsciente entende como verdade. E, quando ele aceita esse estado, ele começa a reorganizar sua realidade para que ela corresponda a essa vibração interna. Murphy chamava isso de lei da correspondência subconsciente. Passo 4. A afirmação selada, o mantra científico. Agora vem a frase principal, a afirmação-chave, a declaração que o subconsciente usará como molde. Ela deve cumprir 3 regras. Deve ser no presente. Deve ser definitiva. Deve afirmar o resultado, não o processo. Aqui está a versão exata que Murphy recomendaria para o seu caso. Eu aceito agora a abundância que já é minha por direito divino. Essa frase faz o subconsciente trabalhar imediatamente porque ela ativa a aceitação. Ela declara posse. Ela elimina urgência. Ela elimina luta. Ela cria alinhamento. Murphy dizia que o subconsciente responde à frase eu aceito mais rápido do que qualquer outra. Porque aceitar é abrir a porta. É permitir. É parar de resistir. E é isso que a falta financeira é. Resistência interior. Passo 5. O sentimento final. O sinal de envio. A prece científica não termina quando você diz a frase. Ela termina quando você sente que a frase é verdade. Esse sentimento final, a emoção de certeza, é o envelope que leva o comando até o subconsciente. Sem emoção, não há programação. Sem emoção, não há manifestação. Sem emoção, o comando não é registrado. Murphy dizia, o sentimento é a ponte entre o consciente e o subconsciente. Portanto, depois de repetir a afirmação, você permanece em silêncio por alguns segundos. Deixe o corpo sentir a verdade que acabou de afirmar. Deixe a mente absorver a conclusão. Deixe o subconsciente registrar o estado final. Esse é o momento em que a oração é concluída. Esse é o exato instante em que o comando entra. Esse é o segundo em que a manifestação se torna inevitável. Passo 6. A entrega total, o rompimento da ansiedade. Agora vem a parte mais difícil e também a mais importante. Você deve agir como se o problema já estivesse resolvido. Não precisa fingir nada, não precisa mentir para si mesmo, não precisa forçar positividade. Você apenas solta. Solta o desespero. Solta a urgência. Solta a luta. O subconsciente só pode agir quando você sai da frente, quando você relaxa, quando você para de vigiar o processo. Se você reza e depois passa o dia inteiro olhando para o relógio, esperando o milagre, você cancela tudo. A oração verdadeira não espera, ela confia. Passo 7. O selo final. A declaração que finaliza o ritual. A frase final é curta, simples e poderosa. Está feito. Murphy dizia que essa frase é um detonador psicológico. Ela dá ao subconsciente o sinal de que a oração foi concluída. É o equivalente mental de carimbar um documento com aprovado.
Está feito é a frase que corta a ansiedade. Está feito é a frase que fecha o ritual. Está feito é a frase que envia o comando sem voltar atrás. O ritual completo, a prece científica final. Agora você vai ver como tudo se junta. Aqui está a forma exata de fazer. O ritual completo é assim. Silêncio profundo por alguns instantes. Declaração de autoridade. A inteligência infinita do meu subconsciente já está trazendo para mim tudo o que preciso. Imagem concluída. Visualizo o alívio depois que tudo já deu certo. Afirmação principal. Eu aceito agora a abundância que já é minha por direito divino. Sentimento final. Sinta a verdade da frase. Entrega. Solte a ansiedade. Selo final. Está feito. Esse é o ritual. Essa é a técnica. Esse é o mecanismo. Use isso e a sua vibração financeira muda imediatamente. Agora, falta apenas uma coisa: transformar esse ritual em parte da sua identidade. A partir daqui, entramos na fase mais ignorada e mais poderosa da prece científica, o selo psicológico. É o momento em que você transforma a técnica em identidade e identidade em destino. Por quê? Segundo Joseph Murphy, a oração não funciona apenas porque você a pronuncia. Ela funciona porque você se torna a pessoa que vive na vibração do resultado. Murphy dizia: você nunca recebe mais que aquilo que acredita ser. E essa frase, embora simples, é um terremoto psicológico. O maior inimigo da prosperidade urgente não é o banco, não é a dívida, não é o atraso, não é a situação, é a identidade antiga. A identidade que você criou sem perceber. A identidade que se acostumou a problemas. A identidade que tolera a escassez. A identidade que vê urgências como normais. A identidade que aceita migalhas e chama isso de vida real. Murphy afirmava que a mente subconsciente não responde ao seu desejo. Ela responde ao seu senso de identidade. E se a sua identidade é alguém que está sempre lutando, então a realidade sempre criará situações que confirmam essa identidade. Você já percebeu isso? Que parece existir um padrão repetitivo. Que toda vez que você resolve um problema, outro aparece. Que toda vez que você paga uma dívida, outra nasce. Que toda vez que você respira, a vida te aperta de novo. Isso não é azar, é repetição subconsciente. E essa repetição só muda quando a identidade muda. É por isso que tanta gente ora, afirma, mentaliza, mas continua pobre, porque continuam sendo a mesma pessoa interiormente. Querem mudar a situação sem mudar o estado. Querem mudar o exterior sem mudar o interior. E aqui está a parte perturbadora. O subconsciente sempre mantém você alinhado com a versão de si mesmo que você mais reforça. Se você se vê como alguém endividado, ele cria circunstâncias que reforçam dívidas. Se você se vê como alguém que precisa de socorro, ele cria urgências. Se você se vê como alguém que não tem controle, ele cria caos. Se você se vê como alguém que sobrevive por pouco, ele cria o pouco. É implacável. É automático. É matemático. Por isso, antes de continuarmos o ritual, você precisa romper com a identidade antiga. E esse rompimento não é simbólico, é declaratório, é psicológico, é visceral. Murphy dizia que uma mudança de crença é uma mudança de destino, e isso exige que você destrua mentalmente a versão antiga de si mesmo. Aquela versão que sempre ficou presa no ciclo de falta e urgência. E como se destrói uma identidade? Com substituição. Você não se livra de uma crença expulsando-a. Você se livra dela substituindo-a por outra mais forte. E é isso que vamos fazer agora. A identidade antiga, o desmascaramento brutal. Feche os olhos por um instante, agora mesmo. Imagine a versão de você que viveu nos últimos anos. Observe-a como se estivesse olhando outra pessoa. Veja a ansiedade nos ombros, o medo no olhar, a forma como pensa pequeno, a forma como reage ao dinheiro com tensão, a forma como espera dificuldades, a forma como se acostumou à urgência, a forma como chama de realidade aquilo que é, na verdade, programação. Observe essa pessoa. Não julgue, apenas reconheça. Esse é o eu antigo. O eu que reagia ao mundo. O eu que aceitava a escassez como normal. O eu que pedia, implorava, esperava. O eu que vivia em modo de sobrevivência. Murphy dizia que,
Quando você observa o eu antigo de fora, você cria distância psicológica. E essa distância é essencial para substituir a identidade. Agora, veja o eu antigo segurando uma pilha de contas, correndo atrás de soluções, pedindo ajuda, tentando, sempre tentando. Essa versão de você não é culpada, ela só estava hipnotizada pelo próprio subconsciente. Mas ela não pode continuar existindo se você quiser prosperidade rápida e contínua. Essa versão precisa morrer, porque a técnica de Murphy só funciona plenamente quando você se torna compatível com ela. E agora vem um ponto crucial. O eu antigo não desaparece sozinho. Você precisa desligá-lo, declarar sua morte psicológica, rasgar esse programa mental. E faremos isso agora. O rompimento, o corte psicológico definitivo, inspirando profundamente e soltando-a devagar. Diga internamente: eu não sou mais essa pessoa. Essa frase é um golpe direto no subconsciente. É a ruptura. É o início da reprogramação. Diga novamente: eu não sou mais essa pessoa. E agora adicione: eu rejeito essa identidade de escassez. Eu rejeito essa vibração antiga. Eu rejeito esse eu que vivia pedindo. Sinta isso. Sinta como se você estivesse cortando uma corda velha que segurava você no passado. Sinta a libertação. Sinta a renúncia. Este momento é poderoso porque o subconsciente entende linguagem simbólica e linguagem emocional. Quando você rejeita uma identidade com força emocional, ele registra isso como verdade. Esse é o início da reconfiguração total. O nascimento da nova identidade, a construção do novo eu. Agora, visualize-se como uma nova versão de si mesmo. O eu que domina a prece científica. O eu que declara ao invés de pedir. O eu que assume ao invés de implorar. O eu que aceita ao invés de desesperar. O eu que vive no estado final e não no estado da falta. Imagine-se caminhando com o corpo mais leve, respirando com tranquilidade, sentindo uma segurança interna que você nunca havia sentido antes. Um eu que sabe que a vida responde ao seu comando interno. Um eu que sabe que a mente cria e o mundo obedece. Um eu que trata o dinheiro não como inimigo, mas como energia obediente. Um eu que vibra abundância mesmo quando o exterior não parece mostrar isso, porque já entendeu o mecanismo. Murphy dizia: você não manifesta aquilo que deseja, manifesta aquilo que é. Por isso, essa nova identidade precisa ser sentida agora, não amanhã, não quando o dinheiro chegar, não quando tudo estiver resolvido. O momento é este. A transformação é agora. E essa nova identidade tem uma frase-chave, uma declaração que firma esse novo eu no subconsciente. Eu sou agora a pessoa que vive em abundância. Repita internamente, devagar, com convicção. Eu sou agora a pessoa que vive em abundância. Essa frase vai se tornar parte do seu arsenal psicológico. Ela é o alicerce da nova identidade. Ela é o sinal para o subconsciente de que a fase antiga acabou. O pacto interno, selando a nova identidade. Agora vamos consolidar esse novo eu. Murphy dizia que, quando você fala consigo mesmo de forma conclusiva, o subconsciente registra o comando como finalizado. E aqui você vai declarar: a partir de hoje, eu ajo como alguém próspero. A partir de hoje, eu penso como alguém próspero. A partir de hoje, eu vibro como alguém próspero. A partir de hoje, eu aceito a riqueza como parte de mim. Essas frases criam um pacto interno, e pactos internos moldam destinos externos. Sinta isso tomando forma. Sinta isso tomando corpo. Sinta isso entrando em você como uma segunda pele. Como se estivesse vestindo uma nova identidade. Como se estivesse passando por uma iniciação mental. Por que é isso que está acontecendo? Você está sendo iniciado no estado de abundância. O estado que Murphy dizia ser o único capaz de gerar prosperidade real. O estado que dissolve urgências. O estado que elimina a escassez. O estado que faz o dinheiro fluir. A verificação interna, testando a nova identidade. Agora, faça a si mesmo uma pergunta simples. Como age alguém que já está seguro financeiramente? Perceba a resposta. Não é uma resposta lógica. É uma resposta emocional. Uma resposta corporal. Essa versão segura. Não se desespera. Não corre, não implora, não vigia, não duvida. Ela assume. Ela sabe.
Ela descansa. E, quando você assume esse estado, o subconsciente começa a reorganizar tudo ao seu redor para corresponder à vibração que você emitiu. Essa é a lei da correspondência, a mesma que Murphy repetia incansavelmente. Esse teste é crucial porque ele confirma se a nova identidade está instalada ou não. E agora, você começa a sentir, verdadeiramente sentir, que algo mudou dentro de você. O que antes parecia impossível agora parece inevitável. O que antes parecia distante agora parece próximo. O que antes parecia fora de controle agora parece obediente. A consolidação final, o selo psicológico definitivo, agora. Para concluir este capítulo, você fará a declaração que selará essa nova identidade de forma irrevogável. Esta frase é poderosa. Murphy a utilizava para selar orações e afirmações. Eu aceito a verdade da minha nova condição. Repita isso. Sinta isso. Incorpore isso. Eu aceito a verdade da minha nova condição. Essa frase é uma âncora psicológica. Ela fecha o ciclo. Ela remove qualquer resíduo da identidade antiga. Ela cimenta a mudança. Você não é mais quem era quando começou este vídeo. Você não pensa mais como antes. Você não vibra mais como antes. Você não pertence mais ao estado antigo. O selo foi feito. O eu antigo morreu. O eu próspero nasceu. Você chegou ao ponto final deste ritual. E, se você chegou até aqui, significa que a mudança já começou dentro de você. Mas agora falta a etapa mais importante, aquela que Joseph Murphy sempre dizia que separa quem tenta de quem concretiza. A etapa em que você sai do campo mental e dá um passo consciente no campo físico. Por quê? Segundo Murphy, tudo que não é selado no plano material permanece apenas como intenção, e intenções sem ação não têm força vibracional. Esta é a parte do processo onde você transforma uma oração em destino, uma afirmação em identidade e uma técnica em realidade. E é aqui que entra o CTA ritualístico, não como uma ferramenta de canal, mas como uma parte científica da técnica. Porque Murphy acreditava que o subconsciente só aceita totalmente o comando quando você o reforça com uma ação física, uma ação simbólica, uma ação que representa compromisso. E nesta etapa, você vai realizar exatamente isso. Antes de mostrar o porquê, respire fundo e perceba o que está prestes a acontecer. Você vai selar sua nova identidade no mundo concreto. Porque o CTA faz parte da técnica, a lógica psicológica de Murphy, Joseph Murphy ensinava que uma declaração interna só se torna definitiva quando você realiza um ato exterior que confirma essa decisão. Ele chamava isso de selo físico. Algo pequeno, simples, simbólico, mas extremamente poderoso. É como assinar um contrato, como registrar uma decisão, como materializar o compromisso. Segundo Murphy, o subconsciente obedece à vibração dominante. E nada cria uma vibração tão forte quanto um gesto físico alinhado com a decisão interna. É o momento em que você diz para a mente, eu estou levando isso a sério. Eu acredito nisso. Eu afirmo isso. E é por isso que, neste momento, você precisa realizar 2 gestos, 2 passos, 2 ações que fazem parte oficial deste ritual de prosperidade. O ato 1. O comentário, selando a afirmação no subconsciente. O primeiro ato é simples e profundo. Escrever nos comentários a afirmação principal do ritual. Por quê? Porque Murphy dizia que quando você escreve algo, você grava no subconsciente 2 vezes. Marca de seleção pela imaginação, marca de seleção pela ação física. Escrever é materializar um pensamento. E a afirmação que você vai escrever é exatamente esta. Eu aceito agora a abundância que já é minha por direito divino. Não é apenas uma frase, é uma chave, é um selo, é a assinatura vibracional da sua nova identidade financeira. Quando você escreve isso, você está dizendo ao seu subconsciente, este é o meu novo programa, esta é a nova ordem, esta é a minha nova vibração. Escrever nos comentários funciona como um carimbo energético que finaliza o processo. E sim, isso faz parte do ritual. Isso ativa a técnica. Isso conclui a oração. Isso encerra o ciclo. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Se você não escreve, a mente volta ao padrão antigo. Mas quando você escreve, você sela. E o subconsciente obedece. O ato 2. A inscrição.
a abertura da porta mental. Agora vem o segundo ato físico, e esse é ainda mais importante. Murphy dizia que, quando você se expõe continuamente a conteúdos de uma vibração específica, sua mente começa a se reprogramar automaticamente. É como afinar um instrumento, como ajustar uma frequência, como calibrar uma antena. Quando você se inscreve em um canal que alimenta a sua expansão mental, sua mente interpreta isso como uma declaração. Eu decidi crescer. Eu decidi mudar. Eu decidi entrar no estado de abundância. A inscrição, portanto, não é um gesto social. É um gesto vibracional. É um sim que confirma ao subconsciente que você está comprometido com a nova identidade. É você dizendo, eu não volto mais ao meu antigo. E Murphy ensinava isso continuamente. Você precisa cercar sua mente de tudo que quer ver expandido. Quando você se inscreve, você está se autorizando a continuar recebendo conhecimento, técnicas, rituais, afirmações, expansões, tudo aquilo que mantém a nova vibração viva. E esse ato é indispensável, porque a nova identidade precisa ser alimentada. Se você abandona o processo, sua vibração esfria. Se você continua, ela cresce, e a prosperidade cresce com ela. Por isso, como parte do ritual, você vai realizar isso agora. Inscreva-se para selar o ciclo e manter o estado vibracional ativo. Esse momento é simbólico, mas é também psicológico, espiritual, vibracional. A inscrição é a confirmação final. O ato 3, a entrega total, o encerramento da oração. Depois de comentar e se inscrever, você vai realizar o ato final do ritual, dizer internamente, está feito. Essa frase encerra a oração. É o carimbo final. É o fim do conflito. É o fim da urgência. É o início da prosperidade. Quando você diz está feito, você está declarando marca de seleção que acredita, marca de seleção que aceita, marca de seleção que permitiu, marca de seleção que assumiu a nova identidade, marca de seleção que abriu a porta, marca de seleção que concluiu o comando ao subconsciente. Murphy dizia que essa frase é tão poderosa que, quando pronunciada corretamente, muda a vibração do corpo inteiro. É o equivalente mental de enviar um documento para o universo com assinatura completa. E agora você precisa fazer o pacto final. O pacto que sela toda a jornada. O pacto que reforça seu novo estado mental. O pacto que transforma o ritual em um novo estilo de vida. Repita em silêncio, mas com intensidade. Eu aceito ser a pessoa que vive em abundância. E novamente, eu aceito agora a riqueza em minha vida. E por fim, está feito. Sinta a vibração dessa frase correndo pelo seu corpo. Sinta como se a porta tivesse sido aberta. Sinta como se o universo tivesse respondido. Sinta como se algo dentro de você tivesse mudado para sempre. Por que mudou? Você não chegou até este vídeo por acaso. Você não ouviu tudo isso por coincidência. Algo dentro de você te trouxe até aqui. Algo dentro de você estava pronto para renascer. Algo dentro de você pediu por este ritual. E agora você concluiu o processo. Completou a técnica. Fez o que quase ninguém faz. Agir. O subconsciente ouviu. A vibração mudou. A identidade mudou. E agora? Agora é questão de tempo até o mundo externo corresponder ao seu novo estado interno. A prosperidade já começou. Você já entrou no estado. E, como Murphy dizia, tudo aquilo que você aceita como verdade já está a caminho. E está mesmo. O movimento já começou. E você fez parte dele. Agora, finalize o ritual. Comente. Eu aceito agora a abundância que já é minha por direito divino. Inscreva-se para manter a vibração da nova identidade. E declare, está feito. Este é o fim do ritual. E o começo da sua nova realidade.